Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui de Excel eu vou te mostrar como utilizar a função ext.texto. Ela é uma função, como o próprio nome já diz, de texto, né? Então a gente vai lidar aqui com caracteres. E o ext do início, né, se refere a extrair. Então ela é basicamente uma função de extração de texto e ela é muito simples de entender, por sinal. A função ext.texto é muito parecida com a função esquerda, tá, no Excel, que também é, digamos assim, irmã da função direita. Eu já tenho alguns vídeos sobre a função esquerda e a função direita, vou deixar aí na descrição do vídeo e também nos cards, tá? Mas ela tem um diferencial em relação à função esquerda e eu vou mostrar aqui para você. Então, nesse exemplo aqui, nós temos eu vou te dar dois exemplos diferentes aqui, tá? Então, nesse primeiro aqui, a gente tem um produto, né, uma tabelinha de produto com o seu determinado código aqui. E aí a gente vai extrair os 3 primeiros dígitos e também o estado de origem, que são os 2 últimos dígitos aqui. E nesse segundo exemplo aqui, a gente vai extrair, né, os 3 primeiros dígitos dos dias da semana. Então vamos supor que você tem uma listinha aí com vários dias da semana por extenso e você queira extrair apenas os 3 primeiros dígitos. E aí no finalzinho do vídeo eu vou te dar uma dica sobre esse procedimento aqui, quando você precisar fazer essa extração de um determinado texto e acabar não precisando mais aproveitar esse texto original, para que você não perca depois, né, o resultado dessa coluna aqui, já que ela depende da coluna anterior, tá? Mas quando chegar lá, eu falo sobre isso. Então vamos começar, né? Aqui nessa planilhinha aqui, função ext.texto, a gente vai começar a treinar ela. Bem, aqui nós temos, como eu disse para você, tá, os códigos de um determinado produto e aqui a gente vai extrair então os 3 primeiros códigos, 3 primeiros dígitos, né? É muito simples, é só você colocar o sinal de igual, né? ext.texto, não esqueça do ponto, caso você vá digitar, né, e não escolher ela na listinha, não esqueça do ponto, tá? ext.texto, e aqui nós temos três argumentos, na verdade, que a gente precisa preencher. Primeiro é o texto, ou seja, o Excel vai utilizar qual texto como referência? Então a gente vai utilizar esse texto aqui, que é o código presente em B2. Ponto e vírgula, e agora o número inicial. Esse número inicial significa a posição inicial, em caracteres no caso, né, a partir da onde a gente vai fazer a extração do texto. Então, se a gente quer extrair os 3 primeiros dígitos, então a gente vai começar no primeiro caractere. Concorda comigo? Então, a gente vai colocar o número 1 aqui. Ou seja, o Excel vai extrair começando do primeiro dígito, nesse caso aqui, começando do J, né? Ponto e vírgula, e agora o número de caracteres, ou seja, começando do J, quantos caracteres eu quero extrair? Quero extrair 3, então vou colocar o número 3 aqui. Ele vai contar o J, tudo bem? Ele vai contar o primeiro. Ele não vai pular o primeiro e começar a extrair os três caracteres seguintes. Não, conta o primeiro também, tá joia? Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter, então eu tenho JUA, né? J-U-A, que são os 3 primeiros dígitos aqui desse código. E aí, nesse caso, como existe uma sequência aqui, né, a gente pode clicar, segurar clicado e arrastar para fazer, então, o auto-preenchimento. Perceba que aqui, por exemplo, ó, a gente está buscando a B8, né, mas os números permanecem, né, eles são fixos, né, a partir do primeiro caractere, extraindo 3 caracteres. Claro que esses números você pode mudar, pode usar uma referência neles para mudar, por exemplo, o caractere que a partir do qual, né, você quer iniciar a sua extração e também a quantidade de caracteres. É muito comum que ext.texto seja utilizado com outras funções, inclusive, por exemplo, a função localizar, para que a gente tenha argumentos dinâmicos, né, que modifiquem conforme a gente modificar alguns dados da nossa planilha, por exemplo. Aí vai muito de cada caso, né, vai muito do seu propósito. E o estado de origem aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, ext.texto, o texto vai ser o mesmo, que é o código, né, B2. Agora o número inicial a gente tem que entender que a gente quer os últimos, né? Então nesse caso aqui, todos os códigos têm a mesma quantidade de caracteres, certo? Então aqui a gente vai começar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai começar no 9º caractere, tá? Extrair os 2 últimos, que seria o estado de origem. Porque por padrão, todos os códigos têm a mesma quantidade de caracteres e os 2 últimos dígitos são justamente correspondentes ao estado de origem desse produto, certo? Então aqui a gente tem algo padronizado. A gente poderia utilizar, por exemplo, a função direita aqui, né, para buscar caracteres a partir da direita, também funcionaria, tá? Mas ext também funciona nesse caso aqui, a gente tem um número inicial fixo. E aí, nesse caso, seria interessante, dependendo do caso, né, fazer com que esse número inicial fosse diferente de acordo com a quantidade de caracteres que a gente tivesse dentro de cada uma dessas células. Por isso que esses argumentos, né, eles podem ser modificados, às vezes, inserindo outras funções aí dentro para deixar a busca bem mais dinâmica. Mas isso eu vou comentar num outro vídeo um pouco mais avançado.
E aí, por fim, então, o número de caracteres. 2, né? A gente quer extrair 2 caracteres, fechou parênteses aqui. BA, vamos fazer o auto-preenchimento aqui. E agora a gente tem sempre os 2 últimos caracteres sendo extraídos aqui. Esse outro exemplo aqui vai funcionar basicamente da mesma forma. A gente tem vários dias da semana aqui, então vamos supor que você tenha uma planilha gigantesca aí, com vários dias da semana escrito por extenso, e eles estão formatados como texto mesmo, você não tem uma data específica, eles são realmente texto, e aí você gostaria de tirar os 3 primeiros caracteres de forma muito automática, né? Você não tem uma data para utilizar, vamos supor, então você não vai conseguir configurar aqui o formato de data para deixar com os caracteres para os dias da semana, por exemplo. Então você pode sim utilizar xt.texto aqui que ela vai funcionar perfeitamente. Então xt.texto G2, que é o texto que a gente quer extrair, ponto e vírgula, número inicial, primeiro, né, a partir do primeiro caractere, então contando aqui do primeiro, quantos eu quero extrair? Ponto e vírgula 3. Quero extrair 3 caracteres a partir do primeiro. Fechou parênteses, vamos dar um enter aqui. Então agora eu tenho ter, né, que seriam os 3 primeiros caracteres desse dia da semana. Com o auto-preenchimento a gente consegue obter de todos os outros dias. Isso é muito bacana, né, para dias da semana, por exemplo, para meses, né? E aí, caso você tenha, por exemplo, letras minúsculas, você pode fazer extração também com letras maiúsculas, né? Bastaria aqui você utilizar algumas funções de transformação. Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Sobre conversão de letras maiúsculas e minúsculas no Excel. Caso você queira dar uma olhadinha, vai aparecer aí nos cards e também tá lá na descrição do vídeo, tá? Entre os vídeos sugeridos. Também é uma opção. E aqui, como eu disse para você, eu vou te dar uma dica muito bacana em relação a como você pode deixar esse texto agora fixo sem depender do texto da coluna G. Por quê? Vamos supor que você tem, então, esse texto aqui na sua planilha e você queira transformar ele em um texto de 3 caracteres, de modo que você não vá mais precisar dessa coluna. No entanto, essa coluna aqui ela tem uma função, obviamente, que depende do conteúdo da coluna G. Então, se você vir aqui simplesmente na coluna G e excluir essa coluna, a gente vai ter um erro de referência aqui. Por quê? Porque não existe mais dados na minha coluna, que eu excluí uma coluna e agora eu não tenho mais dados aqui para o Excel buscar para fazer então a referência para mim. Deixa eu só desfazer aqui para a gente voltar tudo ao normal. Então, como é que eu faço para tirar essa coluna daqui, caso eu não quero mais usar ela, se essa coluna aqui está dependendo dela para gerar esse resultado? Muito simples, uma dica muito simples, inclusive, que você pode utilizar com as funções de maior e menor no Excel também. De maior e menor não, de maiúsculas e minúsculas no Excel, tá? Vamos selecionar todos esses dados que a gente já extraiu, ok? Então, esses dados já estão extraídos com a função, tá? Então, eles são o nosso resultado já, então a gente não vai fazer mais nada com ele. Vamos selecionar todos esses dados aqui e agora a gente vai clicar aqui na área de transferência, grupinho área de transferência da página inicial, no botãozinho copiar. Então eu copiei esses dados, certo? Eles estão copiados. E agora com esse mesmo intervalo selecionado, porque a gente quer jogar agora a cópia aí dentro, tá? Então a gente está copiando isso para o mesmo lugar de origem, ok? Claro que se você quiser colocar em outra coluna, você coloca, mas a gente vai jogar aí dentro mesmo. Só que a gente não vai simplesmente colar, a gente vai dar um clique na setinha da opção colar aqui, e aqui dentro de colar a gente vai colar apenas os valores, tá? Então eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, colar valores. Eu posso colar valores aqui, ó, simplesmente valores, ou então os meus valores mantendo a formatação, né, no caso, e aqui valores com a formatação numérica, eu digo, né, então aí no caso se fosse porcentagem, números, enfim, ele manteria a formatação, e a formatação original da célula, né, ou seja, bordas, cores, fontes, etc. Caso você quisesse então manter a formatação original, você poderia, no caso de colar em outra coluna, né, seria interessante uma dessas duas opçõezinhas aqui. Como a gente vai colar na mesma coluna, então ela já vai ter a formatação aplicada. A gente clica simplesmente aqui, ó, valores, certo? E maravilha. O que aconteceu aqui? Qual foi a diferença que aconteceu aqui? Basicamente nenhuma, né? Só que se você vir aqui agora, ó, isso aqui é um texto puro, tá vendo? Já não existe mais fórmula aqui, ó. Tá vendo? É um texto simples e agora ele não depende mais de fórmula. Ou seja, nós utilizamos a função ext.texto para fazer a extração e agora que a gente já fez a extração, a gente transformou isso aqui em um texto puro, a gente colou apenas os valores, ou seja, os valores finais obtidos pela fórmula, e agora isso aqui é um texto puro, que não depende mais da coluna G. Ou seja, agora eu posso vir aqui na coluna G, botão direito, e simplesmente excluir ela, que isso não vai fazer diferença alguma mais para mim, porque eu já tenho todo o meu texto prontinho aqui como um texto fixo, não mais como um texto referenciado à coluna G. Deixa eu só desfazer aqui para a gente voltar com a coluna G, claro, caso você queira baixar a planilha para você ter a coluna G prontinha aí para você mexer também, tá bom?
Bem, é isso então. Espero que você tenha entendido, que tenha sido de fácil entendimento. Caso você tenha alguma dúvida ou também alguma dica a acrescentar, alguma coisa interessante que vá acrescentar a esse conteúdo, fica à vontade na área de comentários, planilha para download, também na descrição do vídeo, só acessar o link. E eu então espero você numa próxima aula, tá bom? Até lá então. Abraço.